Estamos de volta para falar sobre o caso do Golden Joca, o animal que morreu durante uma falha no transporte aéreo. Hoje eu recebo a Gabriela, que é médica veterinária, a Manuela, que é advogada. E, Gabriela, assim, a gente conversava agora durante o intervalo também, né, dividindo aí a informação com a Manuela, o que pode gerar o óbito de um animal nessa situação de transporte, de uma viagem, de não estar ali junto com o seu tutor, porque, né, como o Joca, ele era um Golden. Um Golden é um animal maior que não consegue ser transportado junto com o seu tutor. Então, assim, o Golden ou cães de grande porte, que acabam agora perante a lei podendo somente ir embaixo como carga viva, tem que haver protocolos, regras para cumprir para não acontecer isso, né? O erro de ter sido ocasionado em outro local, de um aeroporto para o local errado, para o destino errado, ocasionou isso, mas se ele fosse para o destino correto, também poderia ocasionar, porque temos todo o estresse térmico, a necessidade de água para um Golden é muito grande do que foi oferecido. Isso foi falho, né? A caixa não estava ali com o nome dele, com as características dele. Isso foi outra falha, né? Ali só tinha a parte da frente da caixa com o meio externo, e o meio externo, como estava a temperatura? Em que momento que ele foi colocado naquele avião de volta? Foi antes das malas? Foi depois? Como é que foi todo esse... Então, o que precisa para evitar o óbito desses animais que são transportados como carga viva é um protocolo, regras que agora, com certeza, vão ser criadas para não ocorrer isso novamente. É uma pena ter que ocorrer isso no nosso país, para que regras sejam criadas para conseguir cumprir com o que já deveria ter sido cumprido, né, para evitar isso. Então, com certeza ali, por ele ter chegado molhado, o estresse térmico acaba gerando todo um aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, diminuição da pressão, todo um estresse térmico lá dentro que não consegue fazer a troca, e aí o animal acaba vindo a óbito. Manuela, em casos assim do óbito do animal, né, como o tutor deve agir? Aconteceu, infelizmente, né? O que fazer? Primeiramente, é interessante o tutor registrar um boletim de ocorrência, tá? Para que na esfera criminal os fatos sejam apurados. Na esfera civil, ele possui duas possibilidades. O que não impede de que ele as tome concomitantemente. Primeiro é buscar reunir o máximo de documentos possíveis em relação ao ocorrido. Notas fiscais, laudo do veterinário antes da viagem, enfim. O histórico, acho, de saúde, exatamente, né, solicitar à companhia aérea todos os documentos que envolveram aquela situação. Munido desta documentação, ele pode ir ao PROCON, ao consumidor.gov e à própria SANACOM, que é a Secretaria Nacional do Consumidor. E a segunda opção, que né, é a mais visada, é a ação judicial, onde ele irá buscar a reparação tanto material quanto moral. Porque o animal, infelizmente, ele não vai ter de volta, né? Exatamente. Ô, Gabi, e como que o tutor, né, como que as empresas também podem pensar aí em tornar a viagem dos animais mais agradável? Certo, então assim, o que a gente pode fazer? Procure seu médico veterinário de confiança, tem tutores, clientes que procuram até assessoria para ter todo o passo a passo, meses antes da viagem, para dar tudo certo, não ter, né, complicações aí com a viagem do animal. Outra coisa que eu sempre pontuo para os meus clientes, iniciem calmantes naturais, então valeriana, triptofano, camomila, já meses antes da viagem. Eu também sempre indico ansiolítico, lembrando que anestesiar um cão, mesmo que via oral, dar um tranquilizante, isso é totalmente contraindicado, não é permitido, né? Então tem esse cuidado. Então ter essas dicas faz toda a diferença para ter, de fato, um transporte aí seguro para o seu animal e não vir a acontecer nenhuma situação aí. Manu, mudanças têm que ocorrer, né? Esse modo de transporte vai ter que ser melhorado. Quais que seriam, assim, as soluções para que os animais tenham mais segurança na hora de viajar, seja de avião, seja de ônibus, enfim? Descentralizar
a regulamentação apenas com as companhias aéreas, com a criação de um órgão especialista, regulador e fiscalizador, assim como eu havia comentado no início, para que os direitos dos animais sejam efetivamente fiscalizados, entende? Porque não adianta também existirem diversas leis, diversas diretrizes, as quais não serão fiscalizadas. E ao serem fiscalizadas, que as companhias aéreas recebam sanções, multas consideráveis em relação a tragédias e até mesmo para prevenir, principalmente para prevenir. Porque é uma vida, o animal precisa ser respeitado. A gente tem toda aquela questão assim de que a lei precisa existir, mas para a lei existir, ela precisa, como você bem colocou, né? Não só existe a lei no papel, que seja mesmo feita a fiscalização. Exatamente. E até que existam, então, um exemplo de outros países, né? Que tem um terminal só para carga animal, para esse transporte. Tem o veterinário ali, tem o médico veterinário, tem os cuidadores, os monitores, tem música para acalmá-los. Nossa, então, que sonho! Então, realmente seria um sonho, e é o correto, né? E um órgão que regularize isso, ele vai aprimorar, vai aplicar estudos científicos, né, aliando ali a própria veterinária para garantir que essa experiência do animal seja tranquila e principalmente segura. Tá certo, meninas. Dúvidas esclarecidas. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Ver Mais. Muito obrigada. Muito obrigada.